Olá, muito bom dia. Você sintoniza a TV Guarulhos, NET 3, canal 508 Vivo HD, também pelo Sky 28 no Com Brasil. Esse é o programa Visão Sistêmica. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Guarulhos, essa família que cresce no dia a dia. Opte pela programação da TV comunitária da sua cidade, TV Guarulhos, com vários programas, várias atrações. E você, guarulhense, pode ter orgulho de ter uma das melhores TVs comunitárias do Brasil. Hoje, fornecendo material para o canal.com da Sky 28. Eu sou Genésio Lopes Mendes e esse é o programa Visão Sistêmica, um programa que tem como objetivo levar a você as constelações do grande filósofo alemão Bert Hellinger, que está aí, criador das constelações familiares, grande codificador, 108 livros publicados, e também a Sophie Hellinger, que agora, Bert vai fazer 94 anos em dezembro, e está aí a Sophie Hellinger, que toca o movimento com tanta maestria, a grande CEO da Hellinger Schuller, a escola da Hellinger, e ele está aí num dos simpósios, eu tive a oportunidade de estar em contato com a fonte. Eu tenho gratidão pela sua audiência, pela sua presença no nosso programa, por entrar no seu lar, levando a filosofia da constelação familiar, do pensamento sistêmico, como nós somos todo e parte de um todo, e como você se relaciona nessas margens, nesses limites de você e dos seus sistemas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida dentro do direito sistêmico, hoje nós vamos falar de direito sistêmico, que é a Fabiana Quezada, presidente da Comissão de Ordem Sistêmica, de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo. Eu vou aprender a falar isso daqui a uns dias, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, viu? Gratidão, Genésio, pelo convite de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Tá bom. Bom, nós vamos começar, obviamente, agradecendo ao Sam Stork, que o Pércio deve ter a foto dele aí, já agradecendo a mesa também do Pércio, do Neto. Sam Stork na Hellinger, apresentando o direito sistêmico para Hellinger, o brasileiro, Sam Stork, baiano, juiz da vara de família, leva o direito sistêmico para Hellinger Schuller. Como é que é isso? Fala para a gente um pouco disso. Bom, o SAMI começou levando o direito sistêmico e também as constelações familiares para o judiciário, e a gente diz que ele foi muito corajoso nisso, porque nós começamos antes nesse processo, a gente também enfrentou muitas dificuldades e preconceitos, e ele foi muito corajoso levando isso para o judiciário, e ele aplica as constelações familiares dentro com os processos, E lógico que muito do que a gente vê do direito sistêmico ficou conhecido através dele. E nós levamos isso hoje para as comissões de direito sistêmico do país. Nós já temos hoje 75, se não me engano, 75 ou 76 comissões no Brasil inteiro. Em São Paulo nós temos 26 comissões de direito sistêmico, nas subseções, e eu presido a comissão estadual. Com o objetivo de levar realmente essa visão do pensamento sistêmico para os advogados, para a área do direito, para que a gente possa contribuir e facilitar na solução de conflitos. Então, o que a gente observa dentro do judiciário, eu também faço parte de alguns projetos, aqui em São Paulo, do Sejusc de Santo Amaro, que tem a coordenação da doutora Cláudia Spagnolo, e as facilitadoras tem a Roberta Moreira, tem a Clara e tem a Cris Fraga também, que estão com a gente. E nesse projeto as partes são convidadas a participarem de uma vivência, e nessa vivência a gente também faz uma mini palestra para que eles saibam do que a gente está falando. E a partir daquilo, elas têm a possibilidade de olhar para o seu conflito de uma forma diferente, olhar para o seu conflito de fora da situação. E com isso, ela encontrar uma melhor solução. Muitas vezes o que a gente observa é que as partes estão apenas repetindo um padrão da família de origem. Às vezes os pais já foram separados, já passaram por situações semelhantes, e as pessoas não têm essa consciência. Então, quando elas vão para a vivência, que elas
têm essa possibilidade, elas conseguem olhar de uma forma diferente, inclusive para outra parte, né, para o conflito. Isso é muito legal, a gente trabalhar isso, porque o Bert propõe as 3 ordens que harmonizam, né, e perpetuam sistemas harmonicamente, né, dão continuidade a sistemas fluidos, como a gente fala. E quais são as leis? Primeiro, pertencimento. Tudo deve pertencer, nada deve ser excluído. No segundo, respeito e hierarquia. E no terceiro, a mais interessante, é justamente o quê? O equilíbrio de troca. Então, por muitas vezes uma pessoa procura uma briga judicial, mas ela quer ser vista, ela quer respeito, ela Sim. quer isso, não é? Sim, é muito interessante que a gente fala que as leis, elas são leis que servem à sobrevivência do ser humano. Isso. De uma forma ou de outra, todos nós queremos, né, fazer parte, queremos ter o nosso lugar no mundo, também queremos que as relações sejam equilibradas. O que a gente observa é que muitas vezes as pessoas, elas ingressam com o processo porque elas querem, tem uma necessidade por trás que não foi atendida. Tá? Existe um conflito, existe uma necessidade, como você falou, de ser visto, de pertencer. E nos conflitos, o que a gente mais vê é o que é a exclusão. Né? A gente observa, por exemplo, nas disputas por guarda, né? Às vezes uma das partes está com a criança e exclui o outro da relação, né? Da parentalidade. Então, é muito importante a gente olhar para essas leis, né, na aplicação sistêmica dentro do direito e entender o seguinte, que todos fazem parte realmente e que cada um tem o seu lugar. Numa separação, os pais continuam sendo pais, né? Isso não vai mudar nunca e cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. Mas muitas vezes um quer ocupar o lugar do outro, né? A gente observa que as relações, elas se desequilibraram durante o tempo, né? E isso tem reflexos que trazem muitas dificuldades para as crianças e para as gerações que vão vir futuramente. E aí fica um questionamento para você, telespectador, que sintoniza aqui a TV Guarulhos, canal 3, né, NET, 508 HD, 28 Sky. Você está no seu lugar? Uma das maiores questões de emaranhamento e dificuldades que nós temos para operar na vida é quando a gente sai dos nossos espaços. Nós temos de braços abertos provavelmente 2 metros de diâmetro. Quando você sai desse espaço, você começa a emaranhar. Então, por muitas vezes, você está no lugar do seu filho, está no lugar do seu pai, no lugar da sua mãe, no lugar do seu chefe, no lugar do seu amigo, da sua companheira, do seu companheiro, do seu marido, do seu genro. Então, ado, cada um no seu quadrado. É simples, não é constelação? Ema, cada um com os seus problemas. Então, viva os seus problemas, viva as suas questões. A proposta do Bert é assim, quando você não respeita a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de troca, o dar e receber, você emaranha e causa questões para a sua vida. E aí essas questões aparecem o quê? Na forma de uma questão de saúde, de um relacionamento, seja ele afetivo, seja ele familiar, profissional, ou então na tua prosperidade, interfere diretamente na maneira qual você está captando dinheiro. Então, entenda um pouco mais de visão sistêmica, esse é o objetivo do nosso programa. E hoje a gente aqui com a Fabiana Quezada, uma desbravadora também dessa área de direito, e a gente sabe o quanto a gente às vezes fala com constelação, para quem não entende a sistêmica e ainda não conhece a dinâmica, ele fala, não, isso é coisa para maluco, isso é coisa de religião, isso é coisa de, né, macumba de rico, macumba moderna. Não, gente, constelação familiar é observação do comportamento humano, baseado em técnicas de psicologia, no qual o Bert Hellinger foi o grande codificador e criador dessa história. Ele uniu centenas de autores, eu posso dizer isso, antes eu imaginava uns 80 autores, está aí o Bert, essa figura maravilhosa. E aí o que acontece? O Bert, ele consegue ser moderno, e nós comentávamos isso, ele vai ser moderno por muito tempo, porque essa ferramenta, ela lê complexidades. O que é ler complexidades? Ela lê questões e informações de um outro lugar, que não é holístico, que não é religioso, é biológico. É uma ferramenta
para a leitura do campo mórfico, né? Fabiana, como é que você vê essa expansão da constelação dentro do direito no Brasil? Quais são as suas projeções? Fala um pouco de CNJ também, que é legal. Eu acho assim, isso é muito positivo. O CNJ, né, já engloba todas as formas, né, possibilidades de solução de conflito. Então, isso é muito, muito importante. Eu acredito que quanto mais os profissionais da área do direito conhecerem dessas soluções, vamos dizer, das soluções sistêmicas, mais benefícios a gente vai ter, não só para as partes que estão dentro dos processos, mas eu acho que é para uma sociedade inteira. Quando a gente está falando de um conflito que vai para o judiciário, a gente está falando de algo que impacta. E quando a gente fala de relações, né, a gente estava falando do impacto, o nosso impacto naquele todo e o impacto do todo em nós, a gente olha o seguinte, eu ingresso com uma ação. Essa ação, ela não tem um impacto só na minha vida, ela tem um impacto na minha família, ela tem um impacto na sociedade, no judiciário, para aquelas pessoas que estão ali trabalhando. Hoje, os últimos dados, não sei se ainda está, mas nós temos 100 milhões de processos em andamento no país. Nossa. É muito processo, é muita coisa que vai parar no judiciário, mas que muitas vezes pode ser resolvido de uma forma sistêmica, de uma forma no qual as partes podem conversar, podem se olhar, podem entender o que está por trás do conflito. E não só isso, é uma solução que é duradoura. Não é uma coisa que é, né, vou lá, como antigamente a gente via, né, vamos fazer um acordo, né? E o acordo ficava mais naquela coisa da barganha, né? A gente usa isso mais como uma negociação. Mas quando a gente está falando de relações, né, relações que vão perdurar, é importante ter vamos dizer, uma composição em que realmente as pessoas vão sair dali satisfeitas. E nada melhor do que as próprias partes fazerem isso, através dessa nova consciência. E então, beneficia o todo. Isso. É legal que a gente vai deixar para você, telespectador, que existe um alemão sistêmico também, chamado Thomas Hubel, que trabalha muito conflito, hoje ele trabalha na faixa de Gaza. Ele prova que nós somos influenciados através do nosso clã por 7 gerações. Não é que é nada holístico, é que se a gente fizer uma conta matemática, você, telespectador, é 50% seu pai e 50% sua mãe. Numa conta grosseira, 25% seus 4 avós. Aí nos seus bisavós, 12,5. Nos tataravós, 6,25. Nos pentavós, 3 e alguma coisinha. Nos sextavós, 1,6. E só na 7ª geração você vai ter 0,8, que pode ser considerado desprezível. Mas você já imaginou nessa conta quanta gente influencia o teu ser atual? O quanto você está a serviço do teu clã e por muitas vezes influenciado? Quantos das separações? É claro que a gente tem que colocar aqui que também, né, a mãe do cônjuge e a sogra, né? Não vamos, né, de maneira nenhuma julgar nem trazer nenhum preconceito. Mas o quanto você está sob influência do seu clã, da sua mãe, que é a sogra da sua esposa, ou então ela está sob influência do pai ou da mãe, que são seus sogros, ou os avós. Então é importante a gente olhar sistemicamente, achar cada um o seu lugar, e as juntas de conciliação estão usando muito até a dinâmica de constelação, que é o que o Sami fez nesse começo. Aliás, vou pedir para o Pércio colocar de novo a foto do Sami, e eu tenho certeza que ele vai assistir esse programa, eu vou mandar para ele, vou influenciar e vou convidar ele no ar aqui, desafiá-lo a vir aqui no programa, também falar, porque vai ser uma honra. Eu já fiz o convite para a Mimansa falou que numa oportunidade vai vir, e seria uma alegria como receber vocês do direito, né, Fabiana? Esse trabalho de base, o que nós estamos plantando nessa grande horta para que as relações aconteçam, e eu sempre coloco aqui, né, quando a gente cria um berço, um container de relações saudáveis, a gente permite que algo maior, como diz o Bert, floresça nesse grande vaso, né? Nós somos a serviço, né, de uma cultura de paz. Isso, é exatamente o que eu quero te dizer. Constelação está a serviço das relações. Como é que você vê agora, já praticamente, como é que você pode falar de alguns cases e como é que você vê se desenvolver esse trabalho dentro do jurídico?
Bom, eu tenho muitos casos, tanto de atendimento individual, quanto atendimento em grupo, atendimento em Sejusc, e o que eu observo, né, que existe muito essa questão da exclusão, né, e daquilo que o outro interpreta a respeito da outra pessoa. Então, o nosso julgamento pessoal interfere muito, né, no que a gente vê dentro dos conflitos. Eu estava, por exemplo, não estou aqui com o boneco, mas eu estava numa das sessões no Sejusc e nós fizemos uma das vivências, nós conversamos e a cliente chega na hora de posicionar, né, porque lá nós fazemos com pessoas, com representantes, e os próprios representantes são partes, são advogados, são mediadores, é algo aberto. Então, você vê como isso está crescendo. E aí a mãe diz assim, né, era uma disputa pela guarda, e ela não queria que o pai visse a criança. E quando eu pedi para que posicionasse a filha, ela virou para mim e falou assim, não tem ninguém nessa sala que possa representar a minha filha. E eu disse para ela, tá bom, tem alguma coisa que possa representar a sua filha aqui nessa sala? E inclusive foi no dia do meu aniversário esse ano. E eu tinha colocado o meu bonequinho com um dos meus pais. Ela falou assim, o seu bonequinho. Eu falei, tá bom, vai lá, pega o seu bonequinho, pega o bonequinho, né? E posiciona o seu bonequinho aqui na sala, né? Junto com os outros representantes. E foi tão interessante que ela pegava o bonequinho, apertava o bonequinho assim e falava, não, eu não vou soltar esse bonequinho. Eu falei, mas de quem que é? Né? De quem que essa criança é? Ela falou assim, é minha. Eu falei, não, ela não é sua. Né? Tem outra pessoa. E aí ela disse assim, se não for meu, é de quem? E aí eu apresentei o pai. Eu falei, aqui está o pai. Sim. E foi interessante que ela olhou assim, é como se ela tivesse levado um susto. Né? Uma consciência. Pela primeira vez eu estou olhando para esse pai e também estou olhando para a criança. E aos poucos eu pedi para que ela posicionasse, encontrasse um lugar e fosse se afastando. E quando colocou, eu pedi para que uma outra representante entrasse no lugar do boneco. O pai, nesse momento, pôde se aproximar da criança. E a própria criança disse, agora, né, a representante, agora eu estou aliviada, eu andava sufocada. Foi muito bonito. Então, assim, tem N casos de coisas que acontecem e que a gente vê que, no fundo, as pessoas não têm consciência do porquê elas estão dentro de um processo. Sem dúvida, e também não têm consciência do dano que isso causa para os seus próprios filhos, que estão ali no meio da relação. Muitas vezes eles estão ali querendo mediar esse conflito dos pais. Sim, e o Bert disse que a prosperidade vem dos pais. Quem não tem o seu lugar de filho com pai e mãe integrado, não tem o seu lugar no mundo. A prosperidade, as oportunidades, a criação vem da mãe e a realização vem do pai. A mãe traz para o mundo e o pai leva para o mundo. Uma outra dinâmica que eu observo nos advogados é que, às vezes, também o advogado diz, esse processo é meu. Né? E ele é do cliente, na realidade, não é dele. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que vocês percebam que abrange todas essas dinâmicas dentro do direito. Ela serve para o desembargador, para o juiz, para o mesário, para o conciliador, para o facilitador, para o advogado. Então, se você quiser entender mais e conhecer mais, vou pedir para o Pércio colocar a foto do Instituto, né, da Fabiana, que ela tem um instituto de curso, o qual você pode, de qualquer lugar do Brasil, também contratar e trabalhar essa visão na sua cidade, no seu fórum, como advogado, está aí. Fala um pouquinho da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, Fabiana. A sociedade... tenho muita gratidão e porque também é um lugar onde eu falo que é de realização de sonhos, né? E o nosso objetivo é levar essa visão sistêmica para a área do direito, seja advogado, seja juiz. Nas nossas turmas nós temos diversas pessoas atuantes em diversas áreas do direito. E o objetivo é trazer para o advogado como ele pode atuar de uma forma diferente. Como ele pode, por exemplo, nesse caso que o Genésio falou agora,
de que às vezes a gente, enquanto profissional, a gente abraça, né? Como se a gente pegasse a causa do cliente, a gente acredita que é nossa. Como é que eu posso dar um passo atrás como observador, como uma pessoa que está atenta e olha para o seu cliente, né, com uma empatia sistêmica, como é que eu posso atuar de uma forma diferente? Então, nos nossos cursos de formação, a gente tem agora o curso de pensamento sistêmico e constelações na área do direito. Inclusive, agora em agosto e outubro começam as novas turmas, São Paulo e São José, né? E nós informamos e nós ensinamos, né, os profissionais a atuar com essa nova visão. Que bom. Bom, a gente tem aqui, ó, Pensamento Sistêmico, um livro coordenado, né, pela Fabiana, no qual também a minha grande amiga Roberta Moreira participa, né? Bom, ó, tá aqui. A Roberta também é parceira em vários outros projetos. Eu sei disso, e ela é maravilhosa, e o quanto essas pessoas estão fazendo e fomentando esse movimento, né? De quanto você, pai, mãe, tem a responsabilidade da... O Bert diz, mamães, né? O filho só vai ao pai pela mão da mãe. Então a importância da mãe fica ressignificada, fica ampliada. O quanto nós, pais, temos a responsabilidade sobre a psique dos nossos filhos. Eu vou aproveitar e pedir licença para você, Fabiana, para mim falar um pouco do curso do... Bom, primeiro, nós chamamos meu patrocinador, que é o INCOI, né? Se o Pércio estiver aí, colocar aí o INCOI também, que tem os cursos na área de facilitação. Se você quiser se tornar um facilitador, quiser conhecer mais, por motivos pessoais, de desenvolvimento pessoal, nas áreas, né? A constelação, ela caminha não só pela área de família, pela área jurídica, mas pela área organizacional, pela área pedagógica, pela área veterinária, pela área de saúde. Então, você pode entrar em contato com o INCOI, está aí o site, e também, né, fazer essa grande viagem de consciência chamada constelação familiar. Vou aproveitar também para falar do meu grande amigo e parceiro, né? Fica um amigo, pô, que prazer ver o Paulo tá aí com você, com a Blenda. A gratidão, pô, a Blenda cedeu o quarto dela para mim, ó. Eu tenho um carinho enorme pelo Paulo, pelo trabalho que ele faz, né? Ele ó, tá aí o grande Paulo Neumann, o quanto eu aprendi. A base das constelações, eu sempre falo, se você é facilitador em constelação familiar, deve conhecer o trabalho do Paulo. Blenda, tristinha aí, coitada. O Negão partiu. O Negão foi o primeiro cavalo constelador do Brasil, o primeiro cavalo terapeuta do Brasil. Tá aí o Negão. A minha homenagem a esse animal maravilhoso. Deixou aqui o nosso planeta aos 38 anos de idade. Eu estava com o Paulo, vi a dor do Paulo, mas vi o profissionalismo ao qual ele continua. Esse workshop que nós participamos, está aí a Ana, está aí o Aras do Paulo, que é maravilhoso, com seus cursos e workshop. Ele vai estar aqui, a Mônica Clemente, do Rio de Janeiro. Ó, Mônica, um beijão, gratidão de conhecer. Está aí o relacionamento e a mãe, com as leis sistêmicas ao fundo, a Shirley. Então, venha conhecer essa técnica, o quanto a gente trabalha com os cavalos também, a constelação com cavalos. Está lá a Blenda tristinha no fundo. Blenda, um abração no seu coração, do Paulo, né? E o quanto todos que participaram aí são facilitadores, entendendo o curso de constelação. A Isabel Barata, aqui, né, do Tatuapé, São Paulo, grande facilitadora também. É um curso para terapeutas, para equiterapeutas. Estou aí eu me esquivando de uma mordida, né, do cavalo que representa a mágoa. Então, esse curso realmente foi enriquecedor e é enriquecedor. E eu super indico, né, o curso do Paulo, de coração, de base mesmo, pela amizade. Aí eu fazendo... Olha, o cavalo mágoa, ele morde muito, né? Mas é uma beliscadinha, nada que vá. E aí foi impressionante nessa dinâmica. Vou pedir para o Pércio voltar aquela foto. Pércio, quer ver uma foto que eu estou atrás do cavalo? Esse cavalo veio para morder essa moça e o Paulo, a próxima foto, Pércio, a outra, vamos lá. Essa daí, ó. A outra. Não tem mais, vai passando aí, nós vamos achar a foto certa que... É essa dinâmica aí, Pércio, segurar, eu tenho gratidão. Fantástico, fantástico.
Esse cavalo foi por 2 ou 3 vezes para morder a Luciana, essa moça. E aí ela esquivava ele, só um tapinha ele esquiva, eles são extremamente inteligentes e dóceis, né? E aí o que ele fez? Ele me colocou representando o pai e a Bel Barata representando a mãe. Quando ele fez isso, o cavalo recuou. Então, quer dizer, se você tem pai e mãe atrás de você, você não tem mágoa. Você tem pai e mãe. Então, para ir para o mundo, se nós não formos com pai e mãe, nós vamos vazios. Nós vamos sem força, nós vamos sem criação. Mãe é feminino e tudo que é criação, concepção, projeto. Pai é como você abraça e consegue esses projetos. Então, venha conhecer a visão sistêmica. Está aí o Paulo Newman, tristinho, lembrando do Negão, seu grande companheiro. Imagina você perder um animal de 38 anos. O grupo desse workshop que prepara os cursos de constelação para que você também saiba facilitar com cavalos, com animais. Então, fica aqui a minha gratidão. Você que é do coaching, fazer coaching sistêmico com um animal é fantástico. Bom, Bel, nós estamos quanto tempo aí, Pércio? 2 minutinhos. Não deu para falar tudo, eu não apresentei a Fabiana, então eu vou te fazer o convite para no próximo programa você estar aqui, falar do teu trabalho, do teu desenvolvimento. Eu sei que você é terapeuta também, você é PNL, você é practitioner, a minha filha também, Renata Rebelo, um beijão para ela, que também está nesse mundo da PNL, esse mundo fantástico da PNL, que traz tanto bem-estar psíquico para as pessoas, descobre os talentos. Então, eu quero que você chame para o próximo programa aí, para essa câmera, as pessoas. O que você vai falar no próximo programa para a gente? Pessoal, no próximo programa eu vou falar um pouquinho sobre como eu utilizo as técnicas com os bonecos, com as cartas. Vou falar mais um pouquinho também sobre o livro. Então, convido vocês, né, para o nosso próximo programa e é sempre um prazer estar aqui com você. Pô, gratidão. Que legal. Eu que tenho a alegria, né, de receber essas figuras maravilhosas. Uma dessas pessoas que dá o seu trabalho para a OAB, está no movimento de constelação. Aliás, gratidão à OAB, ao presidente da OAB, né, que a gente tem que honrar toda essa estrutura, ao trabalho que a OAB faz no Brasil. E hoje eu vou dedicar esse programa a uma pessoa super importante no movimento de constelação, no movimento de terapia com cavalos. Esse programa vai para você, Negão, o cavalo que deixou esse plano, né, e foi para outro. Tá aí, ó, a nossa homenagem a você, Negão, a tua importância, a tudo que você fez por esse movimento sistêmico e o agradecimento a todas as pessoas que você ajudou a curar e você representou o pai de todos nós. Esteja onde você estiver, fique com Deus, irmão.